Natural de Porto Alegre, ele é educador físico, é técnico de uma equipe de futebol americano da cidade de São Leopoldo, os Buriers. E hoje teremos uma conversa de peso. A minha satisfação. Felipe Cidade, Tudo seja bom? bem-vindo ao Conversa Muito de Peso. obrigado pelo convite. É sempre bom esses convites para a gente divulgar o esporte, divulgar o time e as pessoas conhecerem como é que funciona o futebol americano. Exatamente, né, cara? Que nos Estados Unidos é uma paixão, né? Uma paixão. É o nosso soccer, é o futebol, Isso é o grande evento, tanto que a final, né, o Super Bowl, é o segundo evento mais assistido no mundo. Acho que só perde para a Copa do Mundo de futebol, do nosso futebol, né? Se eu não estou enganado. Eu sei que a questão de rentabilidade é o mais rentável, Nossa, né? É o imagina. mais caro e o mais rentável. Sim, diz que o minuto ou os segundos de um comercial no intervalo da partida é absurdo, né? absurdo. São valores astronômicos. E essa tradição toda, né, do futebol americano que tem lá nos Estados Unidos, mas hoje já se espalhou aí por várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E eu até quero começar por aí, Felipe, antes de a gente falar especificamente aqui do Buriers, como está na nossa região. A nível nacional, a gente falava fora do ar, tu me dizia que já tem 2 ligas bem organizadas de times de futebol americano. Isso. A gente deve ter em torno de uns, talvez 40, 50 times de futebol americano no Brasil. Pô, já é um número considerável. O Rio Grande do Sul conta com 16 equipes organizadas, estruturadas, com comissão técnica, gestão, trabalhando seriamente dentro do esporte, né? Buscando algo profissional mesmo. Profissional. Lógico que todo mundo é amador. Lógico. A maioria acho que no Rio Grande do Sul não tem ninguém recebendo tanto para jogar quanto para dar treino, né? O trabalho é um pouco voluntário. Mas o nível Brasil já está bem bom, assim, eixo ali São Paulo, Rio e Minas já tem gente ganhando, tem times que têm bons patrocínios, tem uma estrutura já bem encaminhada no Brasil, né? Tu falou da paixão americana, né, pelo esporte. Hoje é o primeiro esporte americano. Exato, né? Com certeza, né? Acima do basquete, acima do beisebol, né? Do hockey, né, que são os 4 maiores ligas americanas. E o Brasil hoje é o terceiro país fora dos Estados Unidos que mais consome futebol americano no mundo. Só, cara. A gente fica atrás só do fica atrás só do Canadá, México e Brasil. Né? Tanto que a NFL, que é a liga americana, eles têm 2 partidas que são fora dos Estados Unidos, que eles fazem na Inglaterra, tem feito na Inglaterra, mas já teve em outros países, e se cogita em trazer ela para cá, para o Rio de Janeiro, ter uma partida. E é incrível, o pessoal que não está muito acostumado com o futebol americano, hoje, infelizmente, há bastante tempo, na verdade, os canais principalmente fechados, né, transmitem as competições ao longo do ano, tem a ESPN, eu acho que transmite, enfim, mas tem o Super Bowl, lógico, que acaba sendo um evento, né, visto pelo mundo todo. Mas os astros, os grandes jogadores, até tem o Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, né, a gaúcha, né, modelo, que é um dos grandes astros também do futebol americano. Eles recebem valores astronômicos. Eles são considerados estrelas, como se a gente pegar um Cristiano Ronaldo, um Messi, enfim. O contrato dos caras é muito dinheiro. Assim, tu pega agora o Odell Beckham Jr., que é um wide receiver, que é o wide receiver, é uma posição que recebe a bola, né? Então, depois a gente pode dar uma explicada um pouco no jogo, mas rapidinho assim, é o cara que corre, pega a bola para frente, para fazer o touchdown, que seria o gol. Exato. Né? Ele é o wide receiver mais bem pago da liga. São 96 milhões de dólares num contrato de 5 anos. Porém, desse contrato de 5 anos, ele tem 3 anos garantidos, 65 milhões garantidos. Ou seja, se ele se machucar ou parar de jogar, antes dos 5 anos, 65 milhões ele põe no bolso. Que espetáculo. De dólares, né? A gente está falando Um dia, será que vão chegar a uns 2% disso? Mas o futebol tem umas cifras bem parecidas, né? O nosso futebol tem umas cifras bem parecidas. Não, mas eu digo, no Brasil, o futebol americano, será que um dia... Quem sabe, né? Daqui uns 20, 30 anos, né? Mas... essa parte histórica assim, do futebol americano, até o pessoal conhecer um pouquinho. Tu tem aí conhecimento de quando é que surgiu, que nem o futebol, o nosso soccer, foi lá no final dos anos 1800 e pouco, na Inglaterra e tal. Mas como é que é a história do futebol americano? O futebol americano ele é uma divisão do rugby, né? Então era o futebol galês que virou o rugby, né? E do rugby veio o futebol americano. Né? O rugby, por exemplo, uma grande diferença do rugby para o futebol americano é que o rugby do passe é só lateral.
Não tem aquele passe para frente. Isso, né? é só para o lado ou para trás. Isso, né? para o lado e para trás. Né? E o futebol americano não, tem o passe para frente. Por isso que as bolas, não, por exemplo, não tem são o equipamento também, né? Não, no rugby. eles têm um pouco, claro, tem a camiseta não tem puxada, capacete, não tem capacete, exemplo, não tem o shoulder pad, isso. depois a gente vai mostrar ali, né? Ele tem contato também, claro, tem tanto contato quanto o futebol americano, né? Mas ele tem essas diferenças dos passes, as conversões, distâncias, o campo também é um pouco diferente. Então o futebol americano veio por essa época, em 1800 e alguma coisa. Né? Então, por isso que a bola foi se modificando para justamente fazer esse passe para frente, ela ir mais para frente. E o futebol americano nos Estados Unidos, eu acho que até ali no início dos anos 20, por ali, 30, ele era até um pouco mais, ele era muito forte na universidade. Tanto que a grande paixão do futebol americano nos Estados Unidos é o futebol universitário. Olha só. O futebol universitário mexe tanto dinheiro quanto o futebol, a liga profissional. A liga profissional, NFL. né? Então tem várias universidades, quase todas as universidades americanas têm um time de futebol americano. Né? Então eles investem muito dinheiro e a grande paixão é o futebol americano universitário. Espetacular. Quais são as grandes equipes históricas e do momento também no futebol americano? Na liga lá, tu pode dizer assim, o Patriots é o grande... Sim, que é onde joga o Tom Brady. Onde joga o Tom Brady, ele tem 5 anéis de Super Bowl, jogou 5 vezes, é o que mais ganhou o Super Bowl. Espetáculo. E foram vice-campeões, né, no último. Foram vice-campeões, né? O Philadelphia Eagles ganhou deles no último jogo, que era um time que não tinha nunca tinha ganho. Imagina a festa, né? Diz que foi uma semana inteira de festa lá em Filadélfia, né? Então tem esses dois, o Los Angeles Rams, que é um time de Los Angeles, né? Ele estava em São Luís, porque nos Estados Unidos os times não são da cidade, né? É um pouquinho diferente a gestão que fazem. Eu estava falando antes da gestão, né? A gestão do esporte americano é bem diferente da gestão do esporte brasileiro, né? Os times lá não são instituições sem fins lucrativos. Claro. Elas são empresas fundadas que visam o lucro. É uma empresa então elas normal. Trocam de local, né? Tem clubes que já trocaram de cidade. No momento que aquela cidade não está mais oferecendo benefícios, digamos assim, para o dono, claro. Ele pode pegar as coisinhas dele e trocar de cidade. Tem histórias aí de times que se trocaram na madrugada para os torcedores não ficar sabendo. Então tem um pouco disso assim. Então essa gestão é um pouco diferente. Então esse time do Los Angeles Rams é um time que está vindo muito forte esse ano. Né? Eles não perderam ainda, já estamos na 4ª semana da liga. Sim. E eles não perderam ainda nenhum jogo. São né? quantas equipes que disputam a NFL? São 16 por conferência, 32 equipes. Nossa. São 32 equipes. Não entra mais equipe, não rebaixa ninguém, não sobe ninguém. São 32 equipes e fechado. Né? Para criar uma nova equipe, as 32 equipes e mais a NFL... tem que aprovar a criação de uma nova equipe. Ou, na verdade, assim, a liga é dona de todas as equipes. Sim. As equipes funcionam como se fossem franquias da NFL, né? Olha só. Então, tudo que ele faz, a NFL tem que aprovar. Só um anel de campeão do Super Bowl é não sei quantos milhões, né? Impressionante. Então isso, é muito dinheiro. Né? É distribuído para todo elenco campeão, né? Tanto elenco quanto comissão técnica, todo mundo ganha um anel. Lógico que tem anéis e anéis, né? O anel do Tom Brady é diferente do anel do cara lá que é coordenador ou do massagista, né? Mas todo mundo ganha um anel que coisa espetacular. Né? Eu já vi algumas vezes em imagens, é um anel todo em diamante. Bem impressionante. Impressionante. O futebol americano movimenta alguns milhões. Muitos milhões. Bom, e vamos trazer para a nossa realidade aqui, Felipe. Como é que surgiu essa paixão tua, especificamente, começando por aí? A partir de um momento tu passou a te interessar pelo futebol americano, porque a gente pega a nível nacional, Sim. logicamente o futebol, o nosso soccer, Sim. né, é a paixão. Né? Até os outros esportes que também são populares no Brasil, vôlei, basquete, não conseguem nem chegar perto da popularidade que tem o futebol. Mas, e aí, como é que o Felipe Cidade começou a se interessar pelo futebol americano? Eu morei nos Estados Unidos quando fui muito pequeno. Meu pai foi dar aula numa universidade, ele foi trabalhar num laboratório numa universidade americana, no estado do Oregon, né? E essa universidade tinha um time de futebol americano, que ainda tem, na verdade, né? Que é o Oregon Ducks, né? É um time, esse ano está bem de novo, Sim. né?
E ele trabalhou nesse laboratório e ele tinha contato com esses jogadores de futebol americano, então eu acabei indo assistir alguns jogos e ficava muito próximo e me despertou eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu já nadava, na verdade, eu fui nadador profissional, assim, né? E eu sempre gostei muito de esporte, mas eu sempre gostei muito do futebol americano. E quando a gente voltou para o Brasil, alguns anos depois, né, eu continuava acompanhando do jeito que dava, né? Na época passava na Band alguns esportes, com o Luciano do Vale, né? Passava, ele narrava alguns esportes da madrugada, assim. E era bem na época também do basquete, naquele Dream Team do Bulls lá, do Chicago Bulls. Do Chicago Bulls. Então, a gente ficava acompanhando um pouco do esporte americano através disso, né? Lógico que depois a vida segue, a gente não tem mais contato. E há uns 2, 3 anos atrás, eu estava de bobeira em casa e um amigo meu me chamou. Não quer vir num treino de futebol americano? Eu disse, como treino de futebol americano? Eu nem sabia que tinha aqui, né? Eu disse, não, tem um time assim, e eu fui. E daí comecei a jogando, só que eu tenho uma lesão. Qual era a equipe? Era o Coyotes, São Leopoldo dos Coyotes. Que, na verdade, hoje virou o Butters. Isso, com o Mustangs. Né? Isso, fizeram uma fusão, né? Isso aí. E daí, como eu tenho essa lesão no ombro, não ia conseguir jogar, não sei o quê, e já trabalhava com a parte de educação física, né? Ele disse, vem ajudar o time, né? Lógico. E daí eu comecei, fui ficando, e daí agora que virou o Butters, né? Eu assumi toda a parte de preparação física, né? Mas sempre estudei bastante, fiz os cursos, fiz as capacitações de coach, né? Sim, sim. A NFL e o college lá, eles disponibilizam para quem quer virar técnico, cursos online de formação de coach, né? Então eu fiz, por exemplo, na verdade a maioria dos coaches no Brasil faz, né? Que é essa certificação. Então, se for para os Estados Unidos pode dar aula de futebol americano, né? E daí foi e agora eu assumi o time, digamos assim. Né? Os Butters, como os Butters, é mais ou menos um ano. Um ano. Foi outubro do ano passado, a gente fundiu. Está completando o ano, justamente. Está completando um ano, né? A gente tinha 2 times em São Leopoldo, né? Que era o Mustangs, é um time já bem antigo, tem talvez 7, 8 anos de existência. E tinha o Coyotes, que era um time que não usava pads, né? Jogava futebol americano, é mais próximo do rugby, né? Correto. Que é o no pads que a gente chama. E só que São Leopoldo, infelizmente, a gente não tem um público para suportar 2 times de futebol americano. Exatamente. Né? A gente mal consegue manter um time, vão ter que manter 2, né? E daí, depois de muita tratativa, a gente resolveu juntar e foi a melhor coisa que aconteceu para os 2 times. Né? E no segundo bloco, o Felipe vai contar um pouquinho aí, sim, né, dessa trajetória com os Butters, campeonatos que estão disputando, vai explicar um pouquinho dos equipamentos, também da parte do jogo em si, né, como é que funciona, quantos atletas para cada lado, enfim. Já a gente fala tudo isso depois do intervalo.